Deputada Alana Olá, Bastos, pessoal. como voadora Agora é o do momento projeto de histórico da oposição. votação Boa noite, presidente. do impeachment do governador Wilson Witzel. Deputado Alexandre Os deputados Freitas, estaduais, como deputados vota? estaduais estão votando. Voto sim, presidente. Já Deputado votaram Alexandre a Vinocloc, Alana como Passos, vota? Presidente, eu voto sim. Deputado Anderson Alexandre. como Anderson vota? Alexandre, Voto sim, senhor presidente. Deputado Anderson Moraes, como vota? Anderson Moraes, Voto sim, senhor presidente. Deputado André Correia, como André vota? Correia, Voto sim, presidente. Deputado Bebeto, como vota? Bebeto, Voto sim, presidente. Deputado Brazão, como vota? Brazão. Voto sim, presidente. Então os deputados estaduais estão Deputado Bruno votando, Dauaire, na sua maioria, a favor do impeachment Deputado do atual Bruno governador Dauaire. Wilson Witzel. O que significa o seguinte: que o governador, uma Deputado vez sendo Capitão aprovado Paulo hoje Teixeira. na Assembleia, nessa noite do dia 23 Voto sim, senhor de presidente. setembro de 2020, Deputado Carlos Macedo. o pedido de impeachment ele vai ser afastado Eu voto sim, e presidente. vai se instalar Deputado Carlos o impeachment, entendeu? Com membros da Assembleia Legislativa e do Judiciário. Deputado Carlos Mink. Deputado Chicão Bulhões. Voto sim, senhor presidente. Chicão Bulhões, votando sim pelo impeachment. Deputado Chico Machado. Agora o Chico Machado, Eu voto sim, senhor presidente. votando sim pelo Deputado Chiquinho da impeachment. Mangueira. Agora Chiquinho da Voto sim, Mangueira, senhor presidente. Deputado Coronel Salema. Voto sim, presidente. Coronel Salema, Deputada Dani Monteiro. agora Dani Monteiro, Voto sim, senhor presidente. Deputado Daniel Librelon. Liberalão. Eu voto sim, presidente. Então Deputado é histórico. delegado Carlos Augusto. No estado do Rio de Janeiro, Voto sim, senhor presidente. é a primeira Deputado vez que um Dionísio governador em exercício de mandato, eleito democraticamente pelo povo fluminense, sim, Carlos Mink. é alvo Na segunda do chamada. impeachment da Assembleia Legislativa. As acusações são sérias. Voto sim, senhor presidente. Desvio de bilhões de reais Deputado Dr. da área Deodal. de saúde. E cabe ao atual governador Wilson Witzel Deputado Dr. provar ou não Deodal. a sua inocência. Agora, o fato é, Deputado Dr. Serginho. o Estado do Rio está abandonado, o Estado do Rio de Janeiro vive um ciclo de corrupção desde a época do Sérgio Cabral senhor presidente. e do Luiz Fernando Pezão, ex-governador do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Eliomar Áreas como Coelho. saúde, educação, saneamento, meio ambiente, transporte, segurança, todas estão Deputada completamente enfermeira Regiane. abandonadas. Sim, Infelizmente, não há Deputado governabilidade. Fábio Silva. É um governo sem legitimidade política de governar. Deputado Felipe E Soares. ainda tem uma série de acusações e indícios de corrupção. O governador disse Deputado que toda a Felipe responsabilidade é do secretário de saúde, do subsecretário de saúde, Deputado Felipe mas o fato é o Pompeu. seguinte: quem é o governador do Rio de Janeiro? É o Presidente, Wilson eu voto Witzel. assim. Quem foi eleito pelo povo? Wilson Deputado Witzel. Flávio Serafini. Então cabe a ele Voto provar sim, na senhor justiça a sua Deputada inocência. Franciane Agora, o Mota. fato que as acusações são sérias é dinheiro público do cidadão contribuinte. Deputado Giovanni Ratinho. Essa é a realidade. E a maior vítima Deputado nessa história toda é o povo do estado do Rio de Janeiro, que Giovanni mais uma vez Ratinho. sofre. Sofreu com o Cabral, sofreu com o Pezão e Deputado agora Gustavo sofre com o Schmidt. atual governador, o Wilson Witzel. Voto Então, sim, senhor presidente. é os deputados estaduais Deputado Gustavo Tutuca. votando, presidente. na sua maioria, Deputado a Jair favor Bittencourt. do impeachment. Agora, Jair Bittencourt, deputado estadual, Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt está votando no grupo Sim. é um Deputado momento João histórico. Peixoto Licenciado. Meus Deputado amigos, Jorge Marcílio é Felipe parte do Neto. povo. Há 25 anos que Meu eu voto é sim, senhor participo presidente. ativamente Deputado Léo de Vieira. mobilizações sociais, culturais, educacionais, ambientais Senhor presidente, eu voto no sim. estado do Rio de Janeiro. Deputada E é a Lucinha. primeira vez que eu vejo um governador ser alvo de impeachment aqui no Rio Voto de sim, Janeiro. com certeza, Em presidente. 25 anos de Deputado atuação Luiz política. Martins.
E na história da política fluminense, da política do estado do Rio de Janeiro, eu acredito, mas tenho praticamente certeza que é a primeira vez que o governador é alvo de impeachment. Sim, senhor presidente. De impeachment. Marcelo do seu Que é legítimo, a todas as condições favoráveis pelo impeachment do Wilson Wixon. Agora, o governador disse que é inocente, cabe a ele provar na justiça. O fato é o seguinte, que a corrupção, os bilhões de reais que foram desviados da saúde, isso é uma realidade. Deputado Márcio Pacheco. Em plena pandemia do coronavírus. Sim, presidente. Deputado Marcos Até Abraão. o próprio Márcio Pacheco, do PFC, que foi líder do governo, Deputado votou Marcos Miller. favoravelmente ao impeachment. Até a base governista. Boa noite, senhor presidente. Voto sim. Deputado Marcos Não é Vinícius. só a oposição. Até a situação, a base do governo está votando a favor do impeachment. Sim, presidente. E Deputada mais uma Marina vez, Rocha. Márcio Luiz, repórter do Povo, estamos aqui, Voto sim, Conectado. senhor presidente. Deputada direto Marta aqui com a Voto sim, presidente. o Deputado canal do Marcos. YouTube da LERJ, acompanhando essa sessão histórica Senhor presidente, meu voto é sim. na política do estado do Rio de Deputada Janeiro. Mônica Francisco. Voto Agora a sim, Mônica presidente. Francisco, votando Deputado sim pelo Pedro impeachment. Ricardo. Senhor presidente, meu voto é sim. Pedro Ricardo, Deputado voto Renan sim. Ferreirinha. Renan Ferreirinha, aqui de São Gonçalo, deputado estadual, Eu voto sim, presidente. votando sim. Deputada Renata Souza. Renata Souza, Voto sim, senhor votando presidente. sim. Deputado Renato Cozzolino. Renato Cozulino, da Baixada Sim, Fluminense, votando sim. Deputado Renato Zaca. Renato Zaca, Voto sim, presidente. votando sim. Deputado Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, votando sim. Então, ou presidente. seja, todos os deputados Deputado Rodrigo estaduais, Bacelar. de forma unânime, votando sim Deputada a Rosane favor do Félix. impeachment do atual governador do estado de Janeiro, Wilson Wixon. Rosenberg Reis. Rosenberg Reis de Duque de Caxias, votando sim. Deputado Rosenberg Reis. Sim, senhor presidente. Deputado Samuel Malafaia. Samuel Malafaia, que é irmão do Samuel Silas Malafaia. Malafaia, pastor evangélico, votando sim a favor do Deputado impeachment. Subtenente Bernardo. Vota sim, presidente. É histórico, primeira vez que no estado do Rio de Janeiro acontece Voto sim, presidente. o impeachment do Deputado governador. Paulo Ceasa. É só o pedido, o impeachment e a unanimidade. Sim, senhor presidente. Deputado Valdeci da Saúde. Voto sim, senhor presidente. Deputado Vandro Para Família. vocês terem uma noção, Voto sim, até, senhor presidente. até Deputado a Valdec oposição Carneiro. Voto sim, está senhor presidente. votando sim. Deputado Elbert Rezende. A oposição ao governo Wilson Voto sim, Wixon. senhor presidente. Deputada Zeidan. Agora a Voto sim, deputada Zeidan de presidente. Maricá, votando Deputado André sim. Siciliano vota sim. André Siciliano, presidente da Deputado LERJ, Bruno votando sim. Dawai. E um dado interessante, a base governista, grupo, sim. a situação, todos os Deputado deputados Carlos estaduais, Lins. deputados estaduais, Bruno quer- que são apoiadores quer votar, Bruno. do atual presidente. governador Wilson Wixon, que está afastado e que é alvo do impeachment. Então, Do votou impeachment, sim, deputado Bruno Ele Dawai, tá do grupo votando a Iaquim, favor do e impeachment, né? deputado Até a Carlos base Lins, governista, deputado Dr. até a Deodalto. situação, né? Ou seja, Deodalto, 100% da LERJ, do áudio do Sul. dos deputados estaduais, são a favor do impeachment. Isso mostra que o atual governo não tem legitimidade política, não há governabilidade e que, de fato, as denúncias são sérias. Agora, o Deputado governador, Giovanni Ratinho. o Wilson Wixon, que está afastado, ele diz que é inocente. Cabe ele provar. Agora, o fato é o seguinte, que a roubalheira existiu na Secretaria de Saúde, e isso é um fato concreto. E quem sofre é a população que precisa Votaram de saúde 69 pública. senhores parlamentares, 69 sims. 69 Projeto parlamentares foi votaram a favor do impeachment, Vai a sim. promulgação. Agora com o presidente. Um instante. Um instante. Isso aqui é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na noite Presidente. Tem dois desse, deputados inscritos. desse dia 23 de setembro de 2020. É um dia histórico em nosso estado. Olha só, tem que organizar aqui a declaração. Pedir que a declaração possa ser mais breve possível. Agora, os deputados estaduais
vão estar fazendo declarações, né? E é óbvio que vão ser críticas, questionamentos, manifestos de repúdios em relação ao atual governador Wilson Witzel. Renata Souza, senhor presidente. Eu vou encaminhar. E Márcio Luiz, repórter do Povo, editor dos jornais online Rio Litoral Notícia, Rio São Gonçalo Notícia. Nós estamos aqui conectados e acompanhando esse momento histórico da política fluminense do estado do Rio de Janeiro. E que, de fato, o impeachment diz respeito a toda a população, né? Porque quem sofre com a péssima gestão, quem sofre com o mau governo, quem sofre com o governo que não tem autoridade moral de governar, somos todos nós, que dependemos da escola pública, da faculdade pública, do hospital público, do posto de saúde, que dependemos de segurança, enfim, que dependemos dos serviços públicos, que infelizmente funcionam há anos de forma precária e cada vez mais vem sendo sucateado. E uma reflexão importante. Deputada Marta Rocha. O atual governador Wilson Witzel, ele foi eleito com a bandeira da moralidade, com a bandeira da ética na política, com a bandeira em defesa do novo Estado do Rio de Janeiro e da nova política. Mas, infelizmente, as práticas não republicanas do atual governador Wilson Witzel e de toda a sua equipe de governo não foram nada republicanas. As denúncias são graves, são bilhões de reais desviados à saúde pública. O governador diz que ele é inocente, ele diz que a culpa é do secretário de saúde e do subsecretário de saúde, que foram presos e agora estão em liberdade, mas respondendo o processo na justiça. O subsecretário disse que a responsabilidade é do governador, que ele é o chefe do Estado. O fato é o seguinte, nessa história toda, meu amigo e minha amiga, quem sofre é o povo. O hospital de campanha do Maracanã, do Clube Mauá em São Gonçalo, foi um fracasso. Infelizmente, foi dinheiro jogado no lixo. Com todo respeito ao lixo, que o lixo é riqueza. O lixo é matéria-prima que pode ser transformada e gerar emprego, renda e qualidade de vida para o povo. Agora, vamos ser mais objetivo. O dinheiro foi jogado no ralo, né? Na privada. Essa é a grande realidade. O dinheiro público, meu, seu, do cidadão fluminense. E aí, uma reflexão importante, enquanto morador de São Gonçalo, uma pessoa que se preocupa com a política, não essa má política, mas a boa política, a política decente. Aqui em São Gonçalo, o governador prometeu a reabertura do piscinão de São Gonçalo, prometeu a reabertura do Rio Poupatempo, obras de infraestrutura nas estradas da RJ, aqui na nossa região, saneamento, inclusive até o metrô e as barcas. O governador prometeu, anunciou estudo de viabilidade. Resumo da história. Tudo isso só foi discurso, nada aconteceu. Até as cestas básicas para o município de São Gonçalo, os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, um total de 800 mil cestas básicas, o governador não distribuiu até hoje. E nem o vice-governador Cláudio Castro. Essa é a realidade. Nem em plena pandemia do coronavírus, que o governador dizia, o Wilson Witzel, fica em casa. Ele não deu nenhuma assistência social, humanitária à população. Não distribuiu álcool gel, não distribuiu máscara gratuitamente à população, não distribuiu cestas básicas. Foi aprovado o projeto visando o auxílio emergencial no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Mas que nada foi viabilizado, nada foi distribuído. Essa é a realidade. Na Baixada Fluminense e Belfort Roxo foram distribuídas cestas básicas, mas de forma desorganizada. Só alguns municípios como Japeri, Magé, que receberam cestas básicas, a população mais carente e mais pobre. Os principais municípios como Nova Iguaçu, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, não que os demais municípios não tenham significância, tem. Não importa se é Porciúnculo,
que é um município pequeno do interior do estado, ou se é a capital com tantos milhões, São Gonçalo com tantos milhões, todos são importantes. Agora, o fato é, o governador não deu nenhuma assistência à população. Camelôs, ambulantes, diaristas, microempreendedores, subs, não receberam nenhum auxílio. O único auxílio que nós recebemos foi do governo federal, fruto da nossa mobilização, da nossa reivindicação dos R$600, que Jair Bolsonaro com o MP 1.000 quer reduzir para 300 e nós somos contra. Mas isso é uma outra questão, isso é uma luta a nível nacional que muitos de vocês estão acompanhando. Mas voltando para a questão específica do estado do Rio de Janeiro, o fato é o seguinte: o governador não fez nada em prol da população. E dinheiro tem. O Estado tem dinheiro. O grande problema do Estado do Rio de Janeiro é a péssima gestão, é o desvio de recursos públicos, que vem desde o governo Cabral, do governo Pezão e continua no governo Wilson. Então, hoje, a Assembleia aprovou por unanimidade o pedido da instalação do impeachment. E agora vamos acompanhar todo esse processo. O fato é o seguinte: é uma vitória para o povo do estado do Rio de Janeiro. O afastamento, mesmo que provisório, do governador Wilson Wicks. E é preciso também uma investigação séria para ver se o vice-governador Cláudio Castro também não tem envolvimento. Até porque ainda falta 2 anos foi tão desrespeitosa naquele momento, e mais que as fotos, 4 meses de gestão do atual governo. Isso é importante também, que aconteça um processo de investigação, se há ou não, nós não estamos acusando, cabe à justiça, cabe à polícia, cabe ao Ministério Público também investigar o vice-governador Cláudio Castro. Agora, o fato é o seguinte: que o afastamento do governador, o Wilson Wicks, é importante, isso é fato. É um fato consumado. Agora, que Deus tenha misericórdia do povo do estado do Rio de Janeiro e que nós possamos futuramente ter uma geração de governadores decentes, honestos e comprometido com a transparência na aplicação do dinheiro público e comprometido com a população do estado do Rio de Janeiro. Esse é o presidente da Alerj, André Siciliano, está fazendo uma análise, uma avaliação a respeito de todo esse processo, que eu concordo com ele. De fato, não é um dia feliz para o estado do Rio de Janeiro, porque um governo que foi eleito democraticamente, com pautas em defesa da família, em defesa da moralidade pública, em defesa da ética da política, em defesa do combate à corrupção, e para um novo estado do Rio de Janeiro, e aí o governador ser envolvido numa série de escândalos de corrupção. Isso é muito triste. Triste porque estamos tratando de dinheiro público, de recursos públicos. Mas doa quem doer, cada um responde pelos seus atos, e parabéns à Assembleia Legislativa, que mesmo que tardiamente, porque na verdade esse impeachment já era para acontecer no governo Sérgio Cabral, no governo Pezão, mas a Alerj foi conivente. Já era para ter se iniciado o impeachment do Wilson, mas mesmo que tardiamente, foi instalado a comissão do impeachment, foi aprovado o impeachment, e agora vamos acompanhar todo o desdobramento do impeachment do governador Wilson Wicks, entendeu? Que Deus abençoe a todos. Márcio Luiz, repórter do Povo, em cima da notícia.